Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que é, método de estudo bíblico indutivo. Esse método tem 5 passos, repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Agora repita: oramos para observar. E tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Muito bem. Nós estamos aí no terceiro passo, que é a interpretação. O nome clássico da interpretação é? Muito bem, hermenêutica, do verbo grego hermeneu. E a lei exclusiva de hermenêutica da Bíblia, de interpretação da Bíblia, é? A Bíblia interpreta a Bíblia. Nenhum homem interpreta a Bíblia. Toda vez que um homem tentou interpretar a Bíblia, ele cometeu erros. O homem não interpreta a Bíblia. O homem não interpreta a Bíblia, o pastor não interpreta a Bíblia, o pregador não interpreta a Bíblia, o teólogo não interpreta a Bíblia, a igreja não interpreta a Bíblia, nenhuma denominação interpreta a Bíblia, e toda vez que fazem isso, erram. Quando tentam fazê-lo, erram, criam interpretações errôneas. Interpretações errôneas geram doutrinas errôneas. Doutrinas errôneas são chamadas de heresias. Quem crê em heresias não tem salvação, porque a salvação é para quem crê na verdade, e heresias são mentiras. Não são verdades. Ok? Então, o hermeneuta ou o intérprete da Bíblia não é o que interpreta a Bíblia. É o que, conforme diz no Salmo número 1, tem nela o seu prazer, nela medita de dia e de noite, para captar pela inspiração do Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é que inspira o intérprete a captar como a Bíblia interpreta a Bíblia. Por isso, para captar como a Bíblia interpreta a Bíblia, tem que conhecer os 66 livros. E para conhecer os 66 livros, tem que estar sempre lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo. A Bíblia toda, a vida toda. Todo dia. Quanto mais ler, mais vai conhecer, mais vai estar consciente do conteúdo e mais vai ter condições de captar como a Bíblia está se auto-interpretando. Ok? Nós vimos, por exemplo, como se dá a interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento só pode ser interpretado à luz do Novo Testamento. Foi o que nós terminamos na aula passada, né? Hoje nós vamos começar uma visão panorâmica assim de toda a Escritura, de Gênesis até Apocalipse, nos seus 66 livros. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. Então nós poderíamos criar aí um título para a Bíblia toda. O título que eu daria para a Bíblia toda é, diga, Sede Santos. Sede Santos é um mandamento de Deus para todos os seus filhos, e esse mandamento resume todos os mandamentos, todas as ordenanças, todos os propósitos, tudo que Deus inspirou para chegar para nós aqui em nossas mãos aí
na Escritura Sagrada. Aleluia? Então, né, quando alguém perguntar para você como é que pode, como que é a Bíblia assim, tão grande, né, tantas coisas aqui, como é que pode resumir a Bíblia? Numa frase com 2 palavras: sede santos. Esse seria o título para toda a Escritura, porque traz o propósito de Deus, né? O propósito de Deus com essa Escritura é nos santificar. Por isso Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, o propósito da palavra de Deus é a santificação dos filhos de Deus. Por exemplo, o propósito da palavra de Deus não é dar respostas a nenhuma pergunta científica. Não venha com perguntas científicas para a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro científico, embora ela tenha muitas bases relacionadas a todas as ciências humanas. A Bíblia tem base para todas as ciências humanas, mas mesmo assim, ela não é um livro científico. O propósito de Deus trazer para nós as Escrituras não é responder nenhuma pergunta científica. O propósito da Escritura é a santificação dos filhos de Deus. Como não é um livro de respostas científicas, não é um livro para matar curiosidades históricas, né? Curiosidades históricas. A Bíblia contém história. A Bíblia pode ser considerada um livro de história. Ela mostra uma linha histórica, um material histórico muito importante, tá? Mas ela não conta toda a história. Ela conta uma parte da história, uma história fragmentada, tá? Para ver a história geral, tem que ler outros livros, se você quiser entender de história, porque história também é uma ciência. E a Bíblia não foi escrita para ser um livro científico, embora tenha todas as bases científicas, tá? Embora tenha relação com todas as ciências humanas, inclusive com a história geral de toda a humanidade. Mas quem vai procurar respostas científicas, respostas históricas na Bíblia, vai ficar frustrado, porque o propósito da Bíblia não é dar estas respostas. O propósito da Bíblia é santificar os filhos de Deus. São palavras que santificam. Santificar os filhos de Deus, porque, Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E quando estivermos vendo a Deus frente a frente, vai acontecer o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13. Agora, vemos como por espelho, confusamente. Então veremos face a face. Agora, conhecemos em parte, mas quando estivermos diante de Deus, conheceremos plenamente, tal como somos conhecidos por Ele. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus traça para nós o caminho para chegar na casa do Pai. Lá na casa do Pai teremos a plenitude da revelação. Agora, nós temos apenas o que é suficiente para nós peregrinarmos nesse caminho, até chegarmos na casa do Pai. Por isso Jesus disse, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então, o propósito da Escritura está bem resumido nesta frase: sede santos. A Bíblia tem uma introdução bem curtinha nos seus 2 primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2. Né? Gênesis 1 e 2. Esqueci de colocar uma outra palavra aqui, tá? Acrescente aí, causação.
Tá? Já vou explicar essas 4 palavras aí. Gênesis 1 e 2. E depois Gênesis 3 até Apocalipse 22. Tá? Gênesis 3 até Apocalipse 22. E por isso dá até para colocar outra palavra aqui, que é generalização. Generalização. Nós temos aqui, trabalhando nessa divisão da Bíblia, a Bíblia toda, nessa introdução para esse desenvolvimento, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 estruturas literárias, daquelas estruturas literárias que vocês aprenderam no semestre passado. Preparação, realização, contraste, clímax, causação e generalização. Antes de explicar as estruturas, né, os títulos. Título da introdução, diga Imagem de Deus. Título do desenvolvimento, diga Imagem do Filho. Muito bem. Qual é o principal fator desta divisão de toda a Bíblia em Gênesis 1 e 2, uma coisa, e depois Gênesis 3 até Apocalipse 22, outra coisa? O principal fator é um fator contrastante. Por isso aqui está a estrutura contraste. O fator contrastante que faz com que Gênesis capítulo 3, dá uma olhadinha aí no Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1, qual a primeira palavra do versículo? Mas, pode parar. Mas, o que é mas? É uma conjunção adversativa, hein? A palavra adversário vem daí. Conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, mas. Esse mas aí mostra que o capítulo 3 entrou aqui fazendo um contraste com tudo que havia sido relatado até então nos capítulos 1 e 2. O que veio fazer esse contraste aqui? O que causa esse contraste? O advento do pecado. A chegada do pecado contaminando toda a natureza humana. Uma das maiores, para não dizer a maior, talvez seja até a maior em desenvolvimento, maior em elementos a serem falados, a serem explicados, tá? Digamos, a maior doutrina bíblica de toda a Bíblia é a doutrina bíblica da salvação, que é a soteriologia. Por isso nós estamos trabalhando aí em vídeos à parte para vocês terem esse material, esse curso de soteriologia. A teologia bíblica da salvação é a teologia mais vasta, mais ampla, que mais argumentos tem, mais palavras tem dentro da Escritura para se trabalhar do que qualquer outra doutrina, a doutrina bíblica da salvação. Mas essa doutrina bíblica da salvação, ela nem sequer existiria se não existisse. Porque do que nós somos salvos? Somos salvos do pecado. E somos salvos das consequências devastadoras do pecado. Romanos 3:23, todos pecaram. Romanos 6:23, e o salário do pecado é a morte. Poder-se-ia dizer, então, né, que se não houvesse pecado, o que seria escrito de Gênesis 3 para frente? Não. A imagem do filho é por causa do pecado.
A imagem do Filho é o resultado da obra da salvação. O resultado da obra da salvação é formar em nós a imagem do Filho, porque, pelo pecado, aquela imagem de Deus, lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o pecado destruiu aquela imagem. Então, se o pecado não tivesse existido e aquela imagem de Deus no homem não tivesse sido destruída, o que seria escrito de Gênesis 3 para frente? Se tivesse alguma coisa sido escrita, seriam só coisas boas, não é verdade? Só coisas boas, só coisas maravilhosas, coisas referentes ao desenvolvimento humano dentro dessa imagem de Deus. Ia precisar obra de salvação? Não, porque não ia existir nem obra de condenação, porque não ia existir nem pecado. A humanidade não teria sido contaminada pelo pecado. Deus poderia encher a terra, como ele falou em Gênesis capítulo 1, né? Quando criou homens, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Essa terra podia ser cheia aí de 100 bilhões de seres humanos, e não haveria homicídios, não haveria invejas, não haveria ciúmes, não haveria brigas, não haveria guerras, não haveria contendas, não haveria adultério, não haveria prostituição, não haveria drogas, não haveria tráfico, não haveria assassinatos, não haveria pedofilia, não haveria homossexualismo, não haveria lesbianismo, não haveria pecado. O diabo não teria nenhum poder sobre a humanidade, porque a humanidade seria mais forte do que ele, porque a humanidade toda seria de pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. Outra história teria sido escrita. A história da humanidade não seria a história que nós agora conhecemos. A história da humanidade seria outra história, que nós nem conseguimos fazer ideia de como seria se o homem não tivesse pecado. Porque a realidade é que o homem pecou. E por causa do pecado, então nós temos aqui, causação, não é isso? Aqui, causação, movimento de causa para efeito. Por causa do pecado, Deus estabeleceu então e colocou em atividade a obra da salvação. Portanto, a obra da salvação se torna o grande tema aqui do desenvolvimento. Tá? A obra da salvação se torna o grande tema que vai ser trabalhado em toda a Escritura, desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22. É o grande tema aí em toda a Escritura. 1 e 2 não tem salvação porque não tem pecado. Estava tudo bem, tá? Estava tudo ótimo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher tirada do homem. Gênesis 2 termina dizendo assim: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam porque não tinha vergonha, porque não tinha malícia, porque não tinha pecado, porque não tinha problema. Eles eram puros, eram limpos, tá? Não tinham nenhuma contaminação. Maravilha. Gênesis 1 e 2 Gênesis 1 e 2 é uma maravilha. Ok?
Nenhum de nós, se tivesse uma máquina do tempo, nenhum de nós podia voltar lá para Gênesis 1 e 2, porque se a gente voltasse, a gente ia contaminar lá o Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, maravilha. Quando tudo começou, no princípio, né? No princípio, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo que Deus colocou aí estava... Olha só, no capítulo 6, capítulo 1 de Gênesis, várias vezes, 6, porque umas 6 vezes, vai falando assim, e Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom. E quando acabou a criação, aí vem, e Deus viu que tudo era muito bom. Né? Tudo era muito bom. Tudo muito bom. O homem criado à imagem de Deus. Aí entrou Gênesis 3 com o mas aí, mas, porém, todavia, contudo, entretanto... O diabo estava lá e contaminou o homem com o pecado. E o que nós vamos ler aqui, toda a história que lemos aqui, de Gênesis 3 a Apocalipse 22, tem essa causa. Por causa do pecado, Deus estabelece então a obra da salvação. Por isso também podemos entender então que Gênesis 1 e 2, como introdução, é também uma preparação, nos prepara, ou seja, o propósito de Gênesis 1 e 2 é nos preparar a nossa mente para o desenvolvimento que vai de Gênesis 3 até Apocalipse 22. Preparação, realização. Tá? E generalização, porque aqui vai estar a maioria da Bíblia. Né? Todos os livros da Bíblia vão estar aqui, né, contrastando-se apenas com os 2 primeiros capítulos de Gênesis. Por isso, do particular, né, de um Éden particular, né, para a história geral da humanidade pecadora, e dentro dessa história geral da humanidade pecadora, a história da salvação. Por isso, generalização. E clímax, por que clímax? Clímax é o movimento do menor para o maior. Através da obra da salvação, Deus faz um imenso drible, uma imensa jogada na situação terrível que o pecado trouxe para a humanidade. E, mediante a obra da salvação, como nós falamos aqui em Pedro da graça, mediante a obra da salvação, aquela imagem de Deus perdida no pecado não é recuperada. Mas por meio da obra da salvação, Deus opera nos salvos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. A imagem do Filho Jesus Cristo. Estamos tocando aqui no cerne de toda a Escritura para explicar isso aqui para vocês. Eu gosto de explicar assim, por exemplo, né? Imagem de Deus, né? Olha aqui, ó. Deus, vou colocar aqui a palavra Deus, tá? Deus, lá em Gênesis capítulo 1, criou o homem à sua imagem e semelhança, ok? A imagem e semelhança. O homem era a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 3, com a entrada do pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. O que sobrou? Eu. O homem declarou que agora ele é o seu próprio Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Eu mando em mim mesmo. A vida é minha. Eu faço dela o que eu quiser. O corpo é meu. Eu faço dele o que eu quiser. Eu é que mando em mim.
é a minha vontade que vai ser feita. Sou eu o dono, o meu próprio dono. Esse é o homem no pecado. Tá? Esse é o homem no pecado, o eu. A salvação não recupera a imagem perdida. Não existe recuperação daquela imagem perdida. Do Gênesis 1, 26, imagem e semelhança de Deus. Não há recuperação. O homem perdeu isso. O pecado é a perda. O pecado é a perda da imagem de Deus que Deus havia imprimido no homem. A salvação traz para o homem uma nova imagem. A imagem do Filho. A imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29, é isso aí? Vamos ver? Romanos 8. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita. Então, ele está falando aqui dos salvos, dos que vão ser alcançados pela obra da salvação, são aqueles que Deus predestinou para o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, é o personagem central de toda a obra da salvação. E a obra da salvação consiste em que a nossa vida seja transformada de pecadores, como viemos ao mundo, à imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Porque se Deus olhar para nós e ver o eu, não tem salvação para esse eu. Esse eu não tem salvação. Se Deus olhar para nós e ver Jesus, Ele vai dizer: você é o meu filho, pode entrar que essa aqui é a sua casa. Entendeu? Então, o que é ser filho de Deus? Resposta: ser filho de Deus é ser semelhante ao Filho de Deus, Jesus. Isso aqui que é ser filho de Deus. Tem gente que pensa que para se tornar filho de Deus é só se cadastrar numa igreja. Batiza e cadastra numa igreja, agora ser filho de Deus. Não, senhor. Ou como pensa no catolicismo, né? Basta batizar a criancinha, né? Que ela vai ser filho de Deus com esse batismo aí. Não, senhor. Nada disso. Ser filho de Deus é ser transformado na imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Aonde, como João Batista disse, é necessário que eu diminua, o eu vá diminuindo e ele, Jesus, vá crescendo. Que eu diminua e ele cresça. Cada vez menos de mim mesmo e cada vez mais de Jesus na minha vida. É essa transformação que está proposta em Romanos 12:2. Transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. E é essa transformação que é definida por santificação. Santificação é a transformação de nós em Cristo.
do nosso eu em Jesus. Por isso, né, são esses temas importantes, todos eles dentro, com base na doutrina bíblica da salvação, que perfazem todo o conteúdo da Bíblia, de Gênesis 3, onde o pecado entrou, já no próprio Gênesis 3, tá, até o Apocalipse 22, ou seja, a maioria aqui de toda a palavra de Deus. Amém? Por isso que, baseados aqui nessa divisão geral de toda a Bíblia, né, em 2 capítulos para aqueles 3 capítulos, tá, é que nós vamos trabalhar com vocês algumas coisas a partir lá da primeira parte, lá da imagem de Deus, porque os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles dão para nós umas bases muito importantes, sem as quais nós não entendemos aqui, tá? Sem as quais não entenderemos aqui. Não entenderemos o que está acontecendo. O que está acontecendo? A partir de Gênesis 3, nós estaremos sempre assistindo na humanidade duas histórias entremeadas. Duas histórias entremeadas. Não são duas histórias paralelas, tá? Não são duas histórias entremeadas, mas duas histórias entremeadas. Se fosse paralelas são duas retas que nunca se encontram. Mas são duas histórias entremeadas, misturadas. Elas se encontram, tá? Essas duas histórias são, o ponto azul aqui vai mostrar para nós a primeira história. A primeira história aqui no ponto azul aqui, tá? Essa primeira história aqui, a gente pode chamar ela de HH. É a história da humanidade. H, a primeira reta ali, HH, a história da humanidade. A história da humanidade é uma história a partir de Gênesis capítulo 3, a história da humanidade que era para ser uma história gloriosíssima, era para ser uma história gloriosa, com todos os homens à imagem e semelhança de Deus. A história da humanidade, que era para ser uma história gloriosa, se tornou uma história terrivelmente trágica, negativa, horrível, uma verdadeira tragédia, tá? Uma tragédia dantesca. A história da humanidade é uma história trágica, baseado no Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, ou seja, perderam a glória de Deus. Qual era a glória de Deus? No homem, a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus no homem. Por isso no Salmo 8 está escrito: de glória e honra o coroaste. Deus coroou o homem de glória e honra. Essa glória e essa honra foi a sua imagem e semelhança no homem. O homem teria então uma história gloriosa, mas pelo pecado o homem perdeu essa honra, o homem perdeu essa glória, e a história humana se tornou uma história trágica, onde todos os homens vão vivendo essa história, e o fim dessa história é desaguar lá na garganta do diabo, na foz da sua própria condenação eterna e justa. A humanidade inteira vai passando pela terra, sendo
concebida, gerada, nascida em pecado, vive em pecado a vida toda, morre e vai para o estado de eterna condenação. Essa é a história da humanidade. Essa é a história da humanidade. Não importa a nação, raça, tribo, cor, língua, classe social, intelectual, seja o que for. Essa é a história de todos. Toda a humanidade está nessa história, sendo conduzidos. Esse aqui é o que Paulo chama em Efésios 2 de o curso deste mundo. O curso deste mundo levando para a eterna e justa condenação. Já vem ao mundo no estado de condenação, vive no estado de condenação, morre no estado de condenação e vai para a eternidade no estado de condenação. Essa é a história da humanidade. Por causa da obra da salvação, Deus está escrevendo uma segunda história. Mas a história não é paralela, é uma história entremeada nessa história. Uma história entremeada nessa história trágica. No meio dessa história trágica da humanidade, coloca aqui HS, a história da salvação. Os homens estão escrevendo a história azul ali, ó. Os homens estão escrevendo a história da humanidade. É uma história trágica, levando-os à sua eterna e justa condenação. No meio dessa história, Deus, não os homens, Deus está escrevendo outra história. Uma história poderosa, a história da salvação, arrancando homens deste curso para a eterna condenação e colocando eles no curso do céu, no curso da casa do Pai, no curso da eterna salvação em Cristo Jesus. Essa é a história que Deus está escrevendo. E os atores dessa história são homens que Deus, de toda essa humanidade, antes de chamá-la à existência, Ele conheceu, Ele escolheu e Ele predestinou para a vida eterna. Apesar desses homens terem, como todos os outros, nascidos no pecado, Deus os tira dessa situação para que eles sejam transformados na perfeita imagem do seu Filho e vão para a casa do Pai, para que na casa do Pai eles conheçam a Deus. Essa história, essas duas histórias, amados, estão acontecendo desde Gênesis 3. Desde que o pecado entrou no mundo, essas duas histórias estão acontecendo. O único período de tempo de existência da criação em que só uma história estava acontecendo era aqui. Aqui tinha uma história, tá? Aqui tinha uma história que não é nenhuma daquelas duas. Uma história acontecendo, tá? Essa história que estava acontecendo aqui é a história do homem criado, tá? A história do homem criado à imagem de Deus. Essa história, né? Qual seria o fim dela? Seria de glória, porque se o homem não tivesse pecado, só seria coisa boa. Mas, pelo pecado, aquela história foi interrompida. Por isso, mas.
o mas que começa Gênesis 3. Esse mas que começa o Gênesis 3, versículo 1, dá a entender que essa história inicial ali foi interrompida porque o pecado entrou e mudou tudo. A história do homem não vai ser mais uma história gloriosa, vai ser uma história trágica, mas no meio dessa história, Deus está escrevendo outra história. Só que, eu estou agora colocando para vocês alguns pontos básicos que nós vamos aprofundá-los daqui para frente nas nossas aulas, cada sexta-feira, tá? Um desses pontos básicos é esse que eu vou falar agora, tá? A diferença que Deus atribui entre quantidade versus qualidade. A diferença que Deus atribui, o contraste, aliás, a diferença contrastante que Deus atribui, sabemos disso pelo contexto das Escrituras, pelo agir de Deus na história, pelo agir de Deus hoje e por tudo que Deus fala nas Escrituras. Que Deus, na administração da história da salvação, Deus não está nem aí para a quantidade. O investimento de Deus é e essa qualidade pode ser chamada de santidade. E por isso que a Bíblia toda pode se resumir em, diga, sede santos. Amados, Deus não dá nenhum valor na quantidade. Quanto valor Deus dá na quantidade? Nenhum. Nem um mínimo valor. Por isso, numericamente, qual é o resultado das duas histórias? A história da condenação é a história da maioria. Maioria o quê? Isso. Maioria esmagadora. Mais que maioria absoluta. Maioria absoluta é 51%. Não é? 51%, qualquer coisa de 51% acima é maioria absoluta. Mas é mais que maioria absoluta, é maioria esmagadora. Maioria esmagadora é algo entre 91% e 99%. De 91, tá? De 91, portanto, a 99% da humanidade chamada por Deus à existência, são chamados à existência, mas nascem, mas são concebidos, gerados, nascidos em pecado e vão para a eterna condenação. A salvação não é para a maioria. E isso, amados, é uma coisa muito perturbadora na mente da maioria das pessoas, inclusive das igrejas, porque acham que Deus tinha o propósito de salvar todo mundo. O propósito não é salvar todo mundo. Se fosse, todo mundo seria salvo. Jó 42, 2. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse para salvar todos, esse plano não poderia ser frustrado. Aí tem gente que vai pregar assim: não, o plano de Deus é para salvar todos, mas Deus respeita o livre-arbítrio do homem e só vai ser salvo aquele homem que quiser ser salvo. Não? Aí Deus estaria confiando a salvação à escolha do homem. Deus não seria soberano para salvar a quem Ele quer.
É o homem que quisesse é que ia ser salvo. É a vontade do homem. Né? É como tem a novela da Globo, é a força do querer. Que coisa diabólica. A salvação não é pelo querer do homem. Romanos 9, Paulo fala disso. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E como é que Deus usa a sua misericórdia? Naquele mesmo capítulo, Paulo cita Moisés. Deus falando a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Aí Paulo conclui: logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Em outra passagem, os demais permanecem endurecidos. A maioria permanece endurecida. A maioria dos seres humanos são aqueles que são chamados na Bíblia de soberbos. Deus resiste os soberbos. Ele só dá graça aos humildes. A salvação é pela graça. Portanto, falando de quantidade, né? Se Deus desse valor à quantidade, então Deus seria um fracassado. Deus seria um derrotado. Porque na sua obra de salvação, a maioria não é salva. A maioria é condenada. Mas esse não é o propósito de Deus, esta não é a visão de Deus, este não é o valor de Deus. Deus não dá nenhum valor a número. Deus dá valor a... Por isso que dentro da história da humanidade, Deus está escrevendo a história da salvação, no meio da qual Deus vai retirando do meio dessa maioria, Deus vai retirando a minoria. A minoria. Fica tranquilo, vai ter muita gente no céu. Tá? Muita gente. Essa minoria aí é muita gente. Porque são os eleitos de todas as gerações de tempo. No entanto, se for comparar com os que vão estar no lago de fogo e de enxofre, numericamente, for fazer uma comparação quantitativa, lá no estado de condenação muito maior, que aqui seria mais ou menos 1%, se fosse colocar a porcentagem. O homem começou uma história, Gênesis 1, 2. E essa história foi? Então, qual começou? Interrompida, né? A história do homem. A história do homem. Começou primeiro. Uhum. Mas se Deus já não tivesse criado a história da salvação, teria a história do homem? Eu não cheguei lá ainda, mas a história da salvação foi... Todo o plano da salvação foi determinado antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, porque Deus já sabia que o homem ia pecar. Só que eu não cheguei lá ainda, por isso que eu estou colocando as bases para a gente voltar lá atrás e ver a origem de tudo, né? Então, de fato, as duas histórias aqui, no concreto, começam juntas aqui em Gênesis 3, tá? Tanto o pecado, né, a história da humanidade pecadora, como a história da salvação, as duas histórias entremeadas, começam a ser colocadas já em efeito, a ser efetivadas juntas, a partir de Gênesis 3. E nós vamos abordar cada temazinho desses aí, tá? Cada aspecto desse. Agora, é para nós, tá, pensarmos, meditarmos e refletirmos nisso daqui. Deus não visa quantidade, tá?
Deus não visa quantidade. O que aconteceu com as igrejas que entenderam que Deus estava atrás de multidão, tem que ganhar multidão, tem que ganhar o mundo para Cristo, tem que ganhar o Brasil para Cristo, tem que ganhar nações para Cristo, tem que ganhar continentes para Cristo? A Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala disso. O que a Bíblia fala é que nós temos que ser testemunhas de Cristo para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. O que a Bíblia fala é que nós temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas, mas não diz que esse Evangelho é salvar todas essas pessoas, diz que esse Evangelho é servir, essa pregação é para lhes servir de testemunho. Não diz que eles vão crer no testemunho. Tá? Então, a cabeça das pessoas funcionou errado. Por quê? A razão disso, né? A razão disso, nós ainda vamos ter assim algumas, no meio de tudo que a gente falar aqui, vamos colocar alguma coisa de teologia contemporânea, que significa entender as coisas que vieram aí do mundo, que influenciaram a pregação do Evangelho. E uma das coisas que vieram aí do mundo, tá? Do mundo decaído, do mundo dessa história aí da humanidade, que produziu coisas decaídas e que influenciaram muita humanidade, e influenciaram também a pregação do Evangelho, é o desenvolvimento da filosofia humanista. A filosofia humanista é aquela filosofia que coloca o homem acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Porque a palavra de Deus não coloca o homem acima de tudo. A palavra de Deus não é humanista. A palavra de Deus declara que Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. O pecado, pelo pecado, o homem foi enganado para que ele seja soberano. O homem se tornou soberano. É tanto que hoje, ninguém ora a Deus, seja feita a tua vontade. Eles oram a Deus, faça a minha vontade. Eu estou pagando o preço para o Senhor fazer a minha vontade. Para o Senhor abençoar o meu projeto de vida, para o Senhor abençoar a minha campanha, para o Senhor abençoar a minha casa, para o Senhor me prosperar. É o Senhor que vai fazer a minha vontade, porque eu quero isso. Eu sonho e o Senhor realiza. Eu quero e o Senhor realiza. Deus passou a ser o servo do homem. Esse foi o evangelho que foi pregado aí, especialmente, né, nesse século do desenvolvimento tecnológico, que foi o século XX. E que já piorou aí da passagem do século XX para o século XXI. Tá? Esse evangelho humanista, colocando o homem no centro, criando frases como essa aqui, ó, frases como essa aqui, né? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Mentira, irmão, não vale nada. Não vale nada. O homem valia aqui, ó. Aqui ele valia. Quando ele era a imagem de Deus, ele valia. Ele tinha valor. Quando ele caiu no pecado, ele perdeu o valor. Uma alma não vale nada. É lixo. É por isso que Jesus chamou o estado de eterna condenação, fazendo uma metáfora com o costume que tinha em Israel de incinerar lixo. O lugar de incinerar lixo era chamado em hebraico, em aramaico, de Geena. Geena era um buraco onde se jogava o lixo e o lixo era incinerado. Jesus pega essa comparação para dizer o quê? Para definir o estado de eterna condenação. O lago de fogo e de enxofre é a Geena.
que na verdade em hebraico é Geena, tá? Não fala G, fala Ge. Geena, a Geena de fogo, aonde o verme não morre e o fogo não apaga, onde haverá choro e ranger de dentes. O verme que não morre é o germen da natureza humana, porque a natureza humana foi criada para existir para sempre. Então vai existir para sempre aonde? No lixo que Deus vai jogar. Parece cruel? Por que parece cruel? Porque a nossa cabeça foi formada pelo humanismo. A nossa cabeça foi formada para dar glória ao homem, para exaltar o homem, para dar toda a importância para o homem. E aí Deus seria então um carrasco de fazer isso com o homem? Deus seria injusto? Deus seria mau de colocar o homem nessa? Não, Deus está sendo justo. Ser santo é ser justo. Deus é justo porque Deus é santo. E o que a humanidade merece é lixo, é eterna condenação, é guiena de fogo. Porque o salário do pecado... Não amaram o pecado? Enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, o que a maioria da humanidade está fazendo aí fora agora, nesse minuto, nesse momento? Celebrando o pecado. Pode saber que hoje é sexta-feira, né? As boates estão cheias, os clubes estão lotados, as pessoas estão atrás do forró, da pauleira, entendeu? Da prostituição, elas estão nos prazeres da carne, porque para elas isso é vida, isso é viver, tá? E fazem isso debaixo da bênção da Aparecida. Tá bom? Isso é lixo, mano. É lixo. É lixo. Essa grande quantidade é de lixo. Do meio desse lixo, Deus escolheu quem Ele quis para que não fossem lixo. Para que fossem a imagem do seu filho. Para que voltassem, não os escolheu porque eles tinham valor, os escolheu para lhes dar gratuitamente e imerecidamente um imenso valor, para que sejam a imagem do seu filho Jesus e não sejam mais esse lixo que está aí fora. E mesmo vivendo no meio desse lixo que está aí fora, possam gritar: eu sou diferente de vocês. Eu não sou esse lixo que vocês são. Eles vão ficar com raiva, não vão? É por isso que quem pregou o evangelho até hoje morreu por isso. Por isso mataram os profetas, mataram os apóstolos, mataram Jesus, porque denunciou o pecado deles, o lixo que eles amam, o pecado que eles amam e não querem largar. Mas pelas filosofias religiosas, eles têm a ideia de que vão para o céu. Viu? Ainda tem a ideia de que vão para o céu. Quando sem santificação ninguém verá o Senhor, eles ficam com essa ideia enganosa de que vão para o céu, porque tinha uma religião. Religião é lixo como qualquer pecado. Jesus nos trouxe vida nova. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Portanto, amados, então vamos encerrar dizendo isso aqui hoje, tá? Quando lemos a Bíblia, vemos a Bíblia, interpretando a Bíblia, mostrando para nós essa realidade humana, o que Deus está fazendo no meio dessa realidade humana, e no meio disso o que Ele está fazendo conosco.
É isso que temos que enxergar na palavra para entendermos, tá? Para entendermos e também para anunciarmos a outras pessoas. E não anunciamos às outras pessoas querendo salvá-las, não, porque isso é plano de Deus. Ele vai salvar quem Ele quiser. Anunciamos às outras pessoas, porque Pedro disse isso, Pedro e João disseram no livro dos Atos, porque é impossível deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Então muita coisa Deus vai mudar aqui na nossa mente, nos paradigmas que têm que ser quebrados, em nome de Jesus. Então nós iniciamos hoje com isso aqui, tá? A semana que vem nós vamos começar a falar mais aqui de quantidade e qualidade, e nós vamos explicar o que é essa qualidade no meio dessa quantidade.